Gente, vamos lá? Vamos dar início aqui à nossa jornada dessa terceira semana, né? Terceira semana, olha que ligeiro, né? O tempo para a gente poder aproveitar o máximo possível, tá bom? Vamos orar, pedir ao Senhor que a bênção dele seja sobre nós e depois a gente então vai dar continuidade. Pai de amor e bondade, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Que alegria, Senhor, podermos nos reunir para poder pensar a nossa fé com base no cuidado que o Senhor teve pela sua igreja ao longo da história. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Abençoa os teus filhos que estão aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles que situaram situações, Senhor, que os impediram de chegar aqui, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, que o Senhor possa glorificar o teu nome, edificar os teus filhos e nos ajudar a romper novos horizontes e dinamizar a nossa fé, porque nós temos certeza que o Senhor é o Deus que controla e governa todos os acontecimentos da história. Nós te louvamos, adoramos e oramos na mediação do bendito nome de Jesus. Amém e amém. Gente, nós estamos na nossa jornada aqui falando sobre a história da igreja e já é a terceira semana, né? Muito rápido, por incrível que pareça, já com essa semana agora, com essa aula de agora, nós estamos aqui há 3 semanas pensando um pouquinho sobre a história da igreja e eu penso que nessas 2 semanas a gente já conseguiu desbravar muitos grandes horizontes sobre aquilo que Deus está fazendo na igreja, pela igreja e através da igreja, no tempo e no espaço, ou seja, na história, tá bom? O que acontece? Alguns irmãos me sinalizaram que não escreveram, né, sobre a orientação que eu dei na semana passada em relação a dar uma olhadinha nos buscadores, tentar entender como é que Orígenes havia feito a interpretação da parábola do bom samaritano. E deixa eu só esclarecer isso aqui antes da gente dar o pontapé inicial na aula propriamente dito. A ideia não é nem que vocês escrevam, claro que se vocês quiserem escrever, isso é muito bom, tá? Melhor ainda, digamos assim. Mas não há uma obrigatoriedade, por quê? Porque a ideia é que vocês tivessem uma noção de como uma interpretação, né, completamente alegórica pode deturpar completamente o texto bíblico, né? Como a interpretação alegórica, ela traz para o texto bíblico um sentido que o texto não tem. Então, esse era o primeiro impacto que vocês precisavam ter ao fazer essa procura e ao encontrar a maneira como Orígenes interpretou a parábola do bom samaritano, tá? Posteriormente a isso, óbvio que se vocês, né, escreveram, se vocês tiveram o cuidado de repente, trazer, depois vocês podem me entregar aqui, tá? E eu vou guardar comigo com muito carinho tudo aquilo que vocês fizeram. Mas a ideia, no final das contas, é isso mesmo. É que vocês entendam que a gente não pode trazer para o texto bíblico uma interpretação que dê margem para que o texto diga qualquer coisa. A gente precisa realmente respeitar quais são os critérios de interpretação do texto bíblico para não feri-lo e para não dizer aquilo que o texto não diz, tá? Isso é um grande problema, tá legal? Mas valia essa explicação aqui no início, só para que vocês ficassem tranquilos em relação a isso, tá legal? Bom, na semana passada, a gente conseguiu basicamente mapear alguns dos principais eventos que envolveram a igreja do 2º ao 5º século. Então a gente olhou aqueles eventos que foram eventos principais que marcaram mesmo a história da igreja do 2º ao 5º século. Eu não vou me deter em
falar com riqueza de detalhes aquilo que a gente já falou na semana passada, porque senão a gente não consegue avançar. Mas eu vou só trazer aqui uma linha do tempo para a gente poder ter uma noção do quanto a gente já percorreu. Então, basicamente até aqui, o que a gente viu? Na primeira aula, a gente viu a igreja do primeiro século, que a gente costumeiramente chama de igreja primitiva, e os pontos principais que a gente viu foi a inauguração da igreja ali no ano 30 depois de Cristo, tá bom? Dentro do contexto sociocultural greco-romano. Então, a gente viu que era um período onde Roma detinha o controle do mundo conhecido da época, Roma havia estabelecido uma paz, Roma havia construído muitas estradas, Roma havia dominado praticamente o mar Mediterrâneo, então havia toda uma facilidade de você ir e vir, o que de alguma maneira beneficiou grandemente o Evangelho. Tá? A gente viu também que a língua falada na época era a língua grega, que era o que nós poderíamos chamar do inglês, muito obrigado, hoje em dia, era uma língua mundialmente conhecida, que facilitou também a pregação do Evangelho. Então, dentro desse contexto sociocultural, a igreja foi fundada por volta do ano 30. As características dessa igreja a gente consegue encontrar em Atos dos Apóstolos, sobretudo capítulo 2, do verso 42 ao 49. Depois a gente viu o avanço missionário da igreja, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente viu o cânon sendo formado, ou seja, os 27 livros do Novo Testamento, escritos até o final do primeiro século, e a gente viu as perseguições, primeiro internas por parte dos judeus e depois externas por parte do Império Romano, sobretudo a partir do ano 64 depois de Cristo, com o imperador romano Nero. Tá? Então, foi basicamente o que a gente viu. Na aula da semana passada, a gente pegou alguns pontos principais ali, final do primeiro século, início do segundo século, até basicamente o quinto século. Foram eles as perseguições por parte do Império Romano, e a gente viu que a maioria dos historiadores, eles sintetizam essas perseguições em 10 grandes perseguições, começando com Nero e terminando na época de Constantino, com o Édito de Milão, quando Constantino, então, ele tira a religião cristã das listas de religiões perseguidas. E então há uma paz para que os cristãos possam professar a sua fé. Então nós vimos essas 10 grandes perseguições, é claro que de maneira bem sintetizada. A gente viu os pais da igreja, e a gente classificou eles como, via de regras, eles são classificados, pais apostólicos, pais polemistas e pais teólogos, tá bom? Viu alguns desses pais da igreja e a sua relevância dentro da época em que cada um deles viveu. Depois a gente viu também algumas heresias e algumas controvérsias que estavam já naqueles primeiros séculos entrando perniciosamente no seio da igreja, como, por exemplo, o marcionismo, como o arianismo, como o nestorianismo, ou seja, houveram algumas heresias e algumas controvérsias teológicas que, de alguma maneira, estavam tentando afetar a saúde espiritual da igreja e, com a graça de Deus, elas foram devidamente combatidas. Então, essas controvérsias e essas heresias deram origem aos concílios. A gente falou aqui de alguns dos principais concílios, como o concílio de Nicéia, em 325, o concílio de Constantinopla, em 381, depois o concílio de Calcedônia e o concílio de Éfeso, já na metade do quinto século. Tá? Inclusive, esses concílios, a maioria deles trabalhou ou a defesa da divindade ou da humanidade de Jesus, que foi o que mais foi atacado ali nos 5 primeiros séculos. Depois a gente viu que esses concílios geraram credos,
que eles geraram confissões. A gente leu alguns desses credos, algumas dessas confissões na aula passada, e a gente percebeu o quanto esses séculos foram importantes. Eu terminei lembrando a vocês que tem muito material dos pais da igreja disponível ainda nos dias de hoje, tá? Tanto por meio digital quanto por meio físico. E muito daquilo que a gente professa como fundamento da nossa fé hoje, teve como base o pensamento, teve como base o desenvolvimento por intermédio de muitos desses pais da igreja que viveram há 1.500, 1.600, 1.700 anos atrás. Então vale muito a pena, eventualmente, vocês poderem também dar uma pesquisada em tudo aquilo que foi composto como obra literária dos pais da igreja, que está disponível aí até os dias de hoje, tá bom? Dito isso, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no período que a gente chama de período da Idade Média. E, obviamente, que a gente vai destacar quais são os principais eventos que envolvem a Igreja do Senhor Jesus nesse período conhecido como período das trevas, né? Obviamente que há controvérsias, né? Mas, digamos assim, a cada 10 historiadores, 6, 7 chamam a Idade Média de o período das trevas, ou a Idade das Trevas, né? Por causa de todos os acontecimentos que se deram nesse tempo, sobretudo envolvendo a igreja, tá? Acontecimentos que foram bons, mas também muitos acontecimentos ruins que, de alguma maneira, macularam e mancharam a credibilidade da igreja nesse período. Então, a gente vai olhar isso. A ideia é que a gente tente olhar o máximo possível desses acontecimentos para que, na próxima aula, a gente entre, então, no que a gente costumeiramente chama de a Reforma Protestante. Eu não sei quando é a nossa última aula, mas eu acho que ela vai cair bem próximo do dia 31, não é? Ou é exatamente no dia 31? Alguém consegue ver para mim aí? Isso, é esse mês, é a última quinta desse mês. Cai que dia? Então a gente vai estar aqui num dia anterior ao dia que a gente comemora os 508 anos da Reforma Protestante. Então, assim, e é o dia da prova, né? É o dia da prova também, que é um dia muito esperado e muito aguardado por todos os alunos de maneira bem ansiosa, né? Então, eu acho bacana, de repente, no dia 30 de outubro, que é o dia que antecede o dia que a gente comemora os 508 anos da Reforma Protestante, a gente pensar em alguma coisa aqui para poder celebrar a Deus por esse grande acontecimento, tá bom? Mais para frente a gente pensa, talvez a partir da próxima aula, quem sabe a gente não faz aqui alguma coisa para fixar isso na nossa memória. Mas a ideia é essa, a ideia é que na semana que vem a gente fale sobre a Reforma Protestante, fale sobre a pós-reforma e depois já comece a entrar nos grandes avivamentos, tá bom? Vamos lá, vocês estão com os slides aí? Vocês conseguiram acessar os slides, tudinho direitinho? Eu estou aqui na parte do colapso do Império Romano Ocidental, ok? Vocês conseguiram identificar aí? Podemos caminhar então? Então vamos lá. O que acontece, né? A maioria dos estudiosos, eles concordam que a Idade Média é um período de 1000 anos. É um período de 1000 anos, que vai do século V até o século XV. Né? E a gente tem a Idade Média dividida em duas partes. A Alta Idade Média, que vai do V século até o X século, e a gente tem a Baixa Idade Média, que vai do 10º até o 15º século, tá bom? A Alta Idade Média é o período em que a igreja ela é mais relevante, digamos assim. A relevância da igreja dentro da sociedade de maneira geral, ela é muito maior. Na Baixa Idade Média, essa relevância começa a se tornar cada vez menor, até
que chega no dia em que a gente, historicamente, entende que aconteceu o que a gente hoje chama de Reforma Protestante, que deu origem à ruptura definitiva de boa parte da igreja com a igreja institucional da época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, pensando inicialmente na Alta Idade Média, que vai do V século até o século de número 10, nós temos alguns eventos aqui que são dignos de serem lembrados. O primeiro evento é o evento que vai acontecer no final do V século, que é a queda do Império Romano Ocidental, tá bom? A queda do Império Romano Ocidental, que vai acontecer por volta de 476 depois de Cristo. Bom, quais foram os motivos pelos quais o Império Romano do Ocidente caiu? A maioria dos historiadores, eles dizem que houveram motivos internos e motivos externos, né? Os motivos internos, por exemplo, são a imoralidade, né? Havia uma crescente imoralidade e uma crescente promiscuidade que estava instalada dos maiores aos menores, né? Dos mais velhos aos mais novos, ali dentro do contexto do Império Romano Ocidental. E isso, naturalmente, foi fragilizando, tá, toda a estrutura do próprio império. Tá bom? Além disso, o próprio comércio, no próprio contexto socioeconômico do Império Romano do Ocidente, ele foi bastante fragilizado, porque basicamente todo o contexto socioeconômico se dava na compra e venda de mão de obra escrava, tá? E isso foi muito impactado ali naquele período. Então, a gente tem, assim, questões como essas, imoralidade, né, corrupção e também a questão socioeconômica fragilizando por dentro o Império Romano Ocidental, já prevendo que haveria um colapso. E a gente tem os fatores externos, né, que são as invasões dos povos circunvizinhos ali, que os historiadores, de maneira geral, chamam de bárbaros, né, e bárbaros porque, digamos que esse era um apelido que os próprios romanos davam a esses povos, porque na mentalidade dos romanos, eles não tinham a cultura romana e a cultura helênica, né? Então eles não tinham acesso a essa cultura, e por não terem acesso a essa cultura, eles então eram classificados pelos romanos como bárbaros, tá bom? E aí a gente tem uma série de povos bárbaros que estão ali ao redor do Império Romano do Ocidente, não só do Ocidente, mas também do Oriente, mas esses povos, percebendo a fragilidade do Império, e como eles sempre estavam em guerra, então eles vêm e invadem boa parte da região que é controlada pelo Império Romano Ocidental, e eles subjugam essas regiões, e ao subjugarem essas regiões, então acontece esse marco histórico, que é a queda do Império Romano Ocidental. E isso vai influenciar direta e objetivamente a Igreja. Por quê? Porque nesse período, né, em que há essa queda do Império Romano Ocidental, a Igreja, de forma geral, a Igreja institucional, ela vai continuar se mantendo, né, intacta, e ela vai interagir relativamente muito bem com esses povos que estão invadindo essas regiões, que até então são regiões que professam a fé cristã e que, por professarem a fé cristã, estão sob a jurisdição da igreja institucional. Vocês devem lembrar, e eu sei que vocês lembram disso, que vocês têm uma boa memória, que em 381, Teodósio I fez o quê? O que ele fez? Ele instituiu a fé cristã como a religião oficial do Império. Não foi isso? Em 381, Teodósio I, ele instituiu a fé cristã como a religião oficial do Império. Então isso quer dizer que em todo lugar onde o Império Romano do Ocidente controlava,
todos deveriam, de alguma maneira, subscrever como religião oficial a religião cristã. Então, assim, a igreja tinha uma grande... E com isso a igreja ela teve uma grande influência em todo o Império Romano Ocidental. De maneira que, quando o Império Romano Ocidental cai e esses povos invadem essas regiões, tá, eles têm contato com a religião cristã, as regiões que são invadidas, e a religião cristã tem contato com todo o contexto pagão que esses povos trazem. Isso vai começar a gerar o quê? Vai começar a gerar uma mistura, né, um sincretismo. Tá? Existe uma via de mão dupla. Da mesma maneira que a igreja da época ela tem como estratégia evangelizar esses povos bárbaros que estão invadindo essas regiões recém-conquistadas do Império Romano Ocidental, esses povos também vêm trazendo as suas religiões, a sua cultura, que na maior parte dela é pagã, é politeísta, e isso vai gerar o quê? Vai gerar uma mistura, vai gerar um sincretismo, vai gerar uma confusão. E é inclusive nesse período que começam a surgir aquilo que a gente chama de dogmas, tá? Dogmas católicos, que até então eles não existiam de maneira instituída. Mas agora eles vão ser instituídos. Então, esses dogmas, eles vão surgindo exatamente nesse encontro sincrético entre a fé que é professada pela igreja, tá, e o impacto desses povos que são pagãos, que são politeístas, no encontro deles com a fé cristã e com a igreja institucional daquele tempo. Então, isso tem uma influência muito, muito grande, tá bom? E aí quando a gente pensa, por exemplo, nesses dogmas católicos, né, são os dogmas, por exemplo, que vão surgir ali entre o século VI e o século VII. Eu destaquei aqui alguns desses dogmas, estão aí nos slides mais à frente, se vocês quiserem olhar, tem alguns que eu destaquei aqui. Por exemplo, um dos dogmas que surge nessa época é a veneração de santos, né, que vão substituindo os deuses locais. Então, começa a haver aquela ideia de que existem determinadas pessoas que, por terem vivido uma vida que foi exemplar dentro do contexto religioso, uma vida que foi espiritualmente exemplar dentro do contexto religioso, uma vida que foi dedicada quase que única e exclusivamente à fé, essas pessoas, elas não apenas viveram dentro do contexto assim terreno, mas a morte delas representa um novo marco, onde elas, por aquilo que foram e por aquilo que fizeram, né, conseguiram obter pela vida que viveram algum mérito e algum crédito diante de Deus, que pode inclusive ser compartilhado com aqueles que ainda estão vivos. Então a gente começa um processo de beatificação, de santificação e, em última instância, até de adoração, né? Se bem que você tem a igreja do Ocidente e você tem a igreja do Oriente, tá? Mais à frente, você vai ver que a igreja do Ocidente, ainda que isso seja negado, né? Ainda que não seja usada a expressão adoração, seja usada a expressão veneração, e até os dias de hoje. Se vocês forem, por exemplo, lá no Google depois e colocar adoração de santos, em alguns artigos vai aparecer essa observação, que não é adoração, mas que é veneração, tá? Que não é se dobrar diante de alguém para dar a ele a glória, a honra, o louvor, mas é reconhecer a vida que ele viveu e venerá-lo, né, por causa dessa vida, e crer que por causa da vida que ele viveu, após a sua morte, ele teve tanto mérito por causa da sua vida diante de Deus, que inclusive ele pode compartilhar com aqueles que ainda estão vivos. Então é mais ou menos isso, tá? Então você tem
esses dogmas que vão surgindo nesse tempo. Você tem um outro dogma que vai surgindo também, que é o uso de relíquias com poder sobrenatural, as imagens e os ícones nos templos, as procissões e as peregrinações, a intercessão dos mortos pelos vivos, tá? Você tem também o próprio batismo. O batismo, ele vai mudando de conceito nesse tempo. Por quê? Porque até aquele tempo, como é que a igreja dos primeiros séculos enxergava o batismo? Enxergava o batismo como algo que era feito por alguém que tivesse plena consciência de que foi o quê? Foi salvo. Alguém que tinha plena consciência de que recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Inclusive, havia um costume por parte da igreja, até aquele período, em que a igreja ela provava aqueles que iam se batizar para saber se aqueles que iam se batizar, de fato, eles tinham consciência de que antes eles foram salvos. Então, percebem que a ideia do batismo era o quê? A gente batiza quem foi salvo e não batiza quem vai ser salvo. Percebem? Como exatamente, você não batiza para ser salvo, você batiza porque já foi salvo. Esse era o contexto da igreja na aplicação do batismo até esse período. Mas nesse período, você começa a mudar esse conceito e o batismo começa a assumir uma prerrogativa de conceder àqueles que vão se batizar a prerrogativa de serem libertos do pecado original e, logo sendo libertos do pecado original, poderem caminhar no sentido de serem salvos. Tá? Mas qual é o contexto, qual é o pano de fundo disso? Entre outras coisas, os historiadores dizem que, por exemplo, o filho de um nobre, isso é muito comum, se vocês botarem no Google, no YouTube, procurarem, vocês vão encontrar com bastante frequência. Se um filho de um nobre, por exemplo, foi para a guerra e morreu na guerra, e lá ele não teve tempo de se batizar, ora, como é que faz para que essa pessoa que morreu sem se batizar, ela de fato seja salva? Entendeu? Então, começa-se a pensar num batismo desde os primeiros dias da vida, como uma prerrogativa para a própria salvação, e começa a pensar-se também no quê? Num lugar que não é nem o céu, nem o inferno, para onde determinadas pessoas possam ir para terem os seus pecados devidamente expurgados, para depois de expurgados elas poderem ser enviadas aos céus, que é o que a gente chama de purgatório. Percebem? Então, todos esses dogmas são dogmas que vão surgindo nesse tempo. Por quê? Porque a religião cristã, promovida pela igreja institucional, ao mesmo tempo que, obviamente, ela influencia os povos que estão invadindo ali o Império Romano Ocidental, ela também é influenciada. Ela também absorve uma cultura que é pagã, que é politeísta, e ela começa também a buscar meios de favorecer aqueles que são nobres, que são importantes, para que eles possam ter a consciência tranquila de que mesmo aqueles que talvez não cumpriram à risca o que foi pré-estabelecido pela igreja conseguirão também ter em última instância a salvação das suas almas, né? Então, é importante esse marco da queda do Império Romano Ocidental exatamente por causa dessa interação da igreja com esses povos. Tem uma outra coisa que é importante ser dita também, é que a maioria dos historiadores entendem que foi nesse período que começou a se instituir a ideia de um único Papa, tá? De uma centralização de poder, tá bom? A ideia de que o Papa que estava ali em Roma, né, ele era um alguém que ele sucedeu aquele que foi o primeiro Papa da Igreja. E este primeiro Papa da Igreja, nesse conceito, nessa interpretação, havia sido o apóstolo Pedro, tá? Então, Pedro teria sido o primeiro Papa da Igreja, ele teria liderado a Igreja a partir da cidade de Roma, tá bom? E
depois de Pedro, né, todos os outros que vieram depois dele, com funções parecidas e similares, tá, foram sucedendo Pedro. De maneira que o Papa que está agora ali no sexto, no sétimo século, ele arroga para si esse título, tá? E isso é praticamente institucionalizado, como se o Papa que está em Roma fosse o líder supremo da igreja. Porque até então, como é que a igreja era liderada? Como é que a igreja era liderada até esse tempo, até esse período? Por meio de um colegiado de quê? De presbíteros, certo? Ou seja, muitos líderes responsáveis, tá, por liderar e pastorear a igreja do Senhor Jesus. Mas nesse período ali, o que começa a ser feito? Começa a ser colocado sobre aquele líder que está na igreja de Roma, tá, a prerrogativa de que ele é o líder supremo, porque ele é o sucessor daquele que foi o primeiro líder instituído pelo próprio Jesus, que havia sido o apóstolo Pedro. E aí começa a se enxergar essa figura do Papa de Roma como líder supremo da igreja, como o supremo pontifício da igreja, tá? Posteriormente como o vigário de Cristo. Percebem? Tudo mais ou menos nesse período ali que isso começa a acontecer. E aí, como é que se dá a centralização do poder eclesiástico nesse sentido? Aí você tem o Papa, depois você tem cardeais, depois arcebispos, depois bispos, depois padres e monges, tá bom? Então, é importante que a gente tenha essa visão do que está acontecendo ali. Ó, eu estou no slide aqui, esse slide é o estabelecimento do papado romano, tá? Se vocês tiverem com os slides abertos aí, vocês podem avançar para isso. Só para a gente ver aqui como é que está o desdobramento. Em primeiro lugar, primado de Pedro, como eu falei, tá? Doutrina da sucessão apostólica, interpretação de Mateus 16, 18, como fundamento para a autoridade papal sobre toda a igreja. Aí, segundo, a gente tem o Papa Leão I, que está ali no finalzinho do século V, que consolidou a autoridade papal, tá? Negociou com Átila o Uno. Inclusive, se vocês procurarem aí na internet, tem um filme chamado Átila o Uno. Ou pelo menos tem alguns filmes em que Átila o Uno é citado, tá? Ele é provavelmente um dos mais conhecidos personagens dessa época, dos povos que invadiram o Império Romano Ocidental quando ele caiu. E aí você tem o Papa Leão I, né, ele negociando com Átila o Uno, tá? E ele faz a defesa da primazia romana contra Constantinopla. E aí você me pergunta assim, mas por que o Papa Leão I ele está negociando com Átila, que em tese era uma figura política daquela época, tá? Por ocasião da invasão desses povos bárbaros? Porque a igreja ela acaba assumindo essa lacuna que foi deixada pela queda do Império Romano Ocidental, que é a lacuna do poder temporal, do poder político. A igreja começa a assumir essa prerrogativa e aqui começa a haver uma aproximação muito grande de igreja e Estado, tá? Até que do século VII, do século VIII em diante, a igreja ela praticamente vai se confundir com o Estado de tal maneira, tá, que a igreja vai estar até acima do Estado, sendo ela responsável, em última instância, por permitir ou não certas ações empreendidas pelo Estado. Mas tudo isso começa mais ou menos aqui nesse período, em que os papas, né, assumem um pouco dessa prerrogativa aí, por causa da queda do Império Romano Ocidental. Então, em terceiro lugar, você tem Gregório Magno, ele está ali no final do VI século, início do VII século, que reformou a administração, liturgia e missões.
estabeleceu o Papa como poder temporal, além do espiritual. Poder temporal é o quê? É o poder político. Porque é assim que os historiadores chamam os poderes na Idade Média. Poder espiritual é o poder de quem? Da igreja. E poder temporal é o poder de quem? Do Estado. Tá? Então há uma junção aqui a partir desse período. E a gente tem, na metade do século VIII ali, a doação de Pepino, né? Que é a criação dos estados papais, garantindo independência territorial e poder político ao Papa por 1000 anos. Percebem, gente, como muita coisa aconteceu nesses 3 séculos, mais ou menos, ali, da Alta Idade Média? Você tem o 5º século, o 6º século, o 7º século, que marcam profundamente os rumos que a igreja está tomando. Tá? Então você tem uma igreja que influencia, mas que é influenciada pelos povos bárbaros. Você tem uma igreja que começa a criar dogmas, sobretudo influenciada pelo paganismo e pelo politeísmo, e para favorecer politicamente algumas pessoas importantes. Você tem uma igreja que ela começa a assumir uma lacuna que foi deixada pela queda do império, que é a política, e que ela começa a se tornar quase que um braço político além de um braço espiritual, um braço estatal além de um braço espiritual. E você tem uma igreja cujo poder vai crescendo mesmo com a queda do Império Romano Ocidental. Ou seja, politicamente o império está caindo, mas em termos da igreja, da maneira como a igreja vai se comportar, a igreja está ganhando uma proporção gigantesca nesse período. Ficou claro para vocês isso? Tranquilo? Se eu colocar tudo isso aqui na prova, a gente consegue tirar uma nota acima de 9? Hã? É muita informação, mas o que a gente vai tentar fazer? Pegar os marcos, tá? Para a gente poder trabalhar com esses pontos que são principais. Tá legal? Vamos lá, vamos continuar para a gente poder... Continuando aqui. A gente tem, no meio dessa situação toda, um evento que vai marcar profundamente ali o 7º século, tá? O 6º, 7º século, que é o nascimento do islamismo. Né? E o islamismo, ou a religião islã, ela vai começar com Maomé, obviamente, né? Então a gente tem o nascimento e a gente tem o crescimento do islamismo, tá? Que vai, de alguma maneira, também impactar toda a parte oriental do mundo, vai impactar boa parte da parte ocidental do mundo e vai também trazer algum tipo de reflexo para a igreja, sobretudo a igreja do lado ocidental. Então, como é que funcionou o nascimento do islamismo, né? Então, o contexto histórico, né? Na Arábia pré-islâmica, né, a sociedade tribal politeísta com Meca era o centro comercial e religioso, abrigando a Caaba e suas 360 divindades, tá? Esse, digamos assim, é o lugar onde Maomé, né, nasceu e onde Maomé foi criado, tá bom? E havia uma influência de diversas religiões ali naquele contexto geográfico e, inclusive, haviam alguns cristãos ali também professando a sua fé. Influências monoteístas, né? Havia uma presença significativa de comunidades judaicas e cristãs na Península Arábica, especialmente em Medina e no Iêmen, tá bom? Então, judeus e cristãos também se faziam presentes ali, além de diversas outras religiões com características mais politeístas.
O contexto geopolítico, né? O Império Bizantino e Persa estavam enfraquecidos por guerras prolongadas, criando um vácuo de poder na região. Então você percebe como quando o islamismo se torna um braço político, um braço bélico e começa a sua expansão territorial, ele encontra ali boa parte de quem dominava aquela região já enfraquecido pelas muitas guerras que eles vinham travando ao longo do tempo. Então, assim, essa lacuna permite que o islamismo cresça tanto nesse período da história. E aí a gente tem um personagem que ele é principal para tudo isso, que é Maomé, né? E Maomé, a gente tem basicamente duas fases da vida de Maomé. A gente tem a primeira fase da vida dele, que ele está lá em Meca, né? Basicamente, ele vive quase metade da sua vida lá, antes dele sair de lá. E aí a gente tem o nascimento dele em 570, ele é criado pelo tio, ele trabalha como mercador, tá? E ele é reconhecido ali na região como uma pessoa honesta, tá? Ainda nesse período, ele começa a ter o que ele chamou das revelações alcorânicas, tá? Que é o que deu origem ao que hoje é a Bíblia do Islã, que é o Alcorão. A primeira revelação ele tem ali no início do século VII, né, aos 40 anos, durante o retiro espiritual no Monte Hira, recebeu a primeira revelação do anjo Gabriel, segundo ele, né, iniciando assim sua missão profética. Tá? E a gente tem a pregação e a perseguição que ele sofreu ali nesse período. Né? Pregou o monoteísmo absoluto, criticando idolatria e desigualdade social, enfrentou intensa oposição da elite de Meca, que temia perder o poder econômico. Os historiadores dizem, de maneira geral, que essa primeira fase da vida de Maomé foi uma fase bem pacifista mesmo. Né? Quando você olha a estrutura do Alcorão, ele tem basicamente dois tipos de escritos. O primeiro escrito é um escrito que ele é mais pacifista mesmo, ele é mais um convencimento, né, por parte da religião islã, mas de maneira pacífica, por meio da pregação. Não tem um conceito muito bélico, de guerra, de imposição. Então, essa primeira fase da vida de Maomé, digamos, foi uma fase em que, de fato, os escritos dele refletiam esse conceito que ele tinha de que essa religião que ele estava fundando era uma religião que deveria ganhar campo através da pregação. E não tinha a ver muito com as questões ligadas à imposição por meio bélico ou por meio de guerras e etc. e tal. Mas aí não é muito bem aceita essa mensagem dele ali, tá? É uma mensagem meio confusa, tem algumas oposições, e aí obviamente ele sai dali, vai para Medina, tá? Lá em Medina, né, percebe-se que muda um pouco o conceito de Maomé. Ele começa a criar essa ideia de que a religião tinha que ser imposta por meio da guerra, e aí você tem até esse conceito da jihad, né, que é a guerra santa, tá bom? Que é uma guerra feita em nome de Deus para que prevaleça a religião que é a religião de Deus, né? E que aqueles que se enganjarem nisso, se perderem a vida nisso, terão de Deus a recompensa pós-morte para a vida que doaram em prol da religião verdadeira que deve ser imposta aos outros. Percebem? Que tudo isso ali é dentro daquele contexto dessa segunda fase da vida de Maomé, e é quando de fato começa a ascensão do islamismo, né? Quando o islamismo começa a crescer por meio de guerra, poderes bélicos e etc. e tal. Então a gente tem aqui, em 622, Maomé e seus seguidores migraram para Medina. Tá? Esse evento marca o início do calendário islâmico. Em Medina, estabeleceu a primeira comunidade islâmica e a Constituição de Medina, regulando convivência entre muçulmanos, judeus e pagãos. Consolidação do poder. Através de alianças tribais, batalhas estratégicas
e diplomacia, unificou as tribos árabes sob o Islã e, em 630, conquistou Meca pacificamente, purificou a Caaba e consolidou o monoteísmo islâmico na Arábia. Só para vocês terem uma ideia, a expansão islâmica e o impacto no cristianismo, praticamente toda a região oriental foi conquistada pelo islamismo, tá bom? E alguma parte da região ocidental também. Então, territórios cristãos. 2/3 dos territórios cristãos caíram sob o domínio islâmico em um século, incluindo Terra Santa, Norte da África e Península Ibérica. Então, como a religião islã ela é uma religião naturalmente expansionista, né? Ela se apropria territorialmente dos lugares para impor a religião, praticamente toda a parte oriental do mundo conhecido caiu sob o domínio do povo islâmico, tá bom? E também alguma parte do mundo ocidental, de maneira que 66% do território cristão caíram sob o domínio islâmico. Mais ou menos um século depois é que esse avanço da religião islã sobre esse Estado constituído por eles é que foi detido. Em 732, na Batalha de Tours, Carlos Martel detém um avanço islâmico na Europa, marcando o limite da expansão muçulmana no Ocidente. Tá bom? Então, é só para vocês terem uma ideia como nesse período, né, praticamente o islamismo ele refez o mapa do mundo daquela época, por causa do avanço assustador, da expansão assustadora do islamismo e da religião islâmica, né? E a igreja está, obviamente, inserida dentro de todo esse processo aí que está acontecendo na metade da Alta Idade Média. Se não bastasse isso também, a gente tem ali, naquele período do século VIII, do século IX, do século X, um crescimento assustador na corrupção que havia dentro da igreja. A gente tem um declínio espiritual, a gente tem um declínio moral, a gente tem um declínio ético, a gente tem um declínio em todas as esferas nas quais a igreja estava atuando, tá? E isso é percebido muito claramente pela sociedade. Então, a gente tem duas coisas aqui que vale a pena destacar. Primeiro, havia o que a gente chama de simonia, tá? Alguém consegue lembrar aí onde é a origem dessa expressão simonia? A origem dessa expressão está na Bíblia, né? Mas alguém consegue lembrar de onde vem a origem dessa expressão? Nas versões que a gente tem na Bíblia, é Simão, né? Não, isso, eu troquei o nome. É Simão. Não, tem tanta derivação de nomes, porque Não, é Simão mesmo. pode ser que alguma coisa se confunda aí. Eu não duvido, confesso que não sei. Mas é de Simão. E vocês lembram como se deu o episódio ali envolvendo Simão, o mágico? O poder do Espírito Santo, né? Não é? Houve um avivamento em Samaria, né? Atos 8 diz que houve um avivamento em Samaria, por meio da vida do diácono Filipe. Depois que houve um avivamento, que o pessoal se converteu, os apóstolos foram lá para ver o que acontecia, né? Depois que os apóstolos confirmaram que realmente as pessoas estavam sendo salvas, eles oraram por aqueles que foram salvos. O texto não é claro, mas dá a entender que eles foram batizados com o Espírito Santo, dá a entender, não é explícito, mas é implícito. E aí quando Simão vê isso, o que ele faz? Ele quer aquilo que os apóstolos têm para ele também. Mas ele quer isso por meio de quê? Por meio de pagamento. Então ele propõe a Pedro pagar para ter aquilo que Pedro tem e os demais apóstolos também. E aí Pedro chama ele de filho do diabo, diz que aquilo que ele tem é para ele, para a sua perdição, né? E aí vocês conhecem o desdobramento da história. E aí surge esse termo, simonia, que traz a ideia de você querer pagar
né, pagar para obter aquilo que Deus, em tese, nos dá gratuitamente. Né? É o que a gente chama de tráfico das coisas sagradas. Né? É o uso da fé em benefício próprio, é o uso da fé para satisfação dos seus desejos humanos, vorazes, sobretudo no que diz respeito a crescimento financeiro e monetário. E aí o que a gente tem ali nesse período da história da igreja? A gente tem uma igreja que ela está profundamente envolvida com a simonia. Então a gente tem compra e venda de cargos eclesiásticos, sacramentos e bênçãos espirituais, transformando funções sagradas em mercadorias. A gente tem bishopados vendidos ao melhor lançador, indulgências comercializadas em massa, missas e orações vendidas para almas no purgatório. Ou seja, é a igreja comercializando a fé, tá, daquelas pessoas. Para quê? Para enriquecimento. Só Né? que se a gente for parar para pensar hoje, não estamos em alguns lugares, não estamos muitas diferentes. Esse é o ponto. Só muda os termos, né? Só muda aquilo que é negociado. Mas se a gente pensar contemporaneamente, é muito do que acontece hoje em dia, gente. Sim ou não? É muito do que acontece hoje em dia. Hoje em dia também há um tráfico das coisas sagradas. Eu li, acho que foi hoje ou foi ontem, né, uma reportagem que dizia que a Polícia Civil prendeu um grupo de pessoas que tinham um esquema onde eles ligavam para as pessoas, propunham orações específicas para essas pessoas e depois quase que diziam que essas pessoas eram obrigadas a fazer pixes em determinados valores em função das orações miraculosas que elas recebiam. E aí, na reportagem dizia que havia um esquema em que essas orações nem eram feitas por pessoas assim físicas como nós. Eram orações que identificavam as necessidades das pessoas a partir do que elas falavam, jogavam isso na inteligência artificial, a inteligência artificial moldava um modelo de oração que a pessoa precisava e era a inteligência artificial que fazia essa oração. Isso movimentou, vocês podem procurar isso na internet, está lá, tá? Isso movimentou quase 3 milhões de reais. Percebem? E eu estou usando só um acontecimento que eu vi essa semana. Mas se a gente puxar na memória aqui, a gente vai ver que o que mais acontece nos dias de hoje é o quê? É o uso da fé em benefício próprio. É o charlatanismo, né? É você querer entregar por meio de um pagamento aquilo que Deus deu gratuitamente. Então, ok, nesse período ali da Alta Idade Média, a igreja está profundamente corrompida, espiritualmente, moralmente, tá? Teologicamente, eticamente. Mas a história é cíclica, a história se repete. Salomão já disse que aquilo que aquilo que vai acontecer, na verdade, já foi, já aconteceu. Entendeu? Então, a gente não pode se espantar, porque é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje também, tá? O comércio das coisas sagradas. Tinha também o nicolaísmo, né? O que é o nicolaísmo? É a prática do concubinato clerical e casamento de padres, violando o celibato, né? Havia uma instituição nesse período para o clero da igreja, tá? Havia herança de cargos eclesiásticos para filhos, criação de dinastias clericais, ou seja, as famílias mandavam ali em determinados lugares, nada diferente do que acontece hoje em dia, né? Tem igrejas que são de família A, B ou C, desvio de recursos da igreja para famílias. Então, a gente tem nepotismo, a gente tem uma formação ali de toda uma estrutura para beneficiar, né, famílias do clero,
do clero, né, de bispos, de sacerdotes, de monges e etc, e etc, e etc e tal. Então, alguns historiadores dizem, inclusive, que tinham alguns padres, que eles faziam? Eles iam para determinada paróquia, ficavam lá por um tempo, eles obviamente recebiam, né, pelo serviço prestado lá, depois saíam de lá, iam para outra, deixavam aquela vazia, tá? Em outra paróquia eles também começavam a exercer o seu serviço e ganhar o dinheiro referente ao serviço prestado lá, e depois ele saía dessa e ia para outra, e as paróquias por onde ele passava iam ficando vazias. Não tinha ninguém para liderar o povo, para ensinar o povo, para instruir o povo, para orientar o povo, mas eles iam acumulando os salários das paróquias por onde eles passavam. Entendeu? É chamado de absenteísmo. Tá bom? Então, assim, percebem que a igreja está vivendo o quê? Um tempo de profundo mergulho nas trevas espirituais. Talvez por isso esse período seja conhecido como período das trevas, porque a igreja está realmente profundamente corrompida, tá? Bom, no meio disso tudo, a gente tem um problema ali de controvérsias entre a igreja que fica no Ocidente e a igreja que fica no Oriente, né? São igrejas que elas têm divergências, elas têm controvérsias, elas têm alguns problemas entre elas, tá? O que vai culminar naquilo que os historiadores, de maneira geral, chamam de cisma do Oriente. Tá? O que seria o cisma do Oriente? Seria a separação oficial e definitiva, né, entre a igreja institucional que ficava no lado ocidental e a igreja institucional que ficava no lado oriental. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, e vocês estão percebendo, é que há uma escalada, tá, na maneira como a igreja ela se comporta ali na Idade Média, o que vai culminar no final do século no início do século XVI, naquilo que a gente chama de Reforma Protestante. Por quê? Porque percebe-se que há uma decadência muito grande e muito profunda na igreja que exige que haja uma reforma. E essa reforma vai acontecer com Martinho Lutero ali em 31 de outubro de 1517. Obviamente que antes dele, já alguns outros homens vêm, o quê? Eles vêm sinalizando essa necessidade de que a igreja seja reformada por causa do rumo que a igreja está tomando. Mas o que a gente está vendo aqui é o quanto a igreja está se tornando profundamente corrompida, o que exige e o que leva a esse evento chamado de Reforma Protestante. Então, percebem? Né? Aqui nesse século XI, a gente tem mais um evento, que é o evento da separação entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Eu vou aqui abrir aqui Só me deem um segundinho para eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Só para a gente poder...
Tá. Aí vamos lá. Aí o que acontece? A gente tem o cisma, né, do Oriente ali, no meado do século XI, que ele mostra essa ruptura entre a igreja oriental e a igreja ocidental. Porque haviam profundas diferenças entre as igrejas que estavam nessas duas regiões. Nesse slide que vocês têm aí, vocês não vão encontrar especificamente esse slide com essas diferenças, mas eu vou encaminhar para vocês aqui, e vocês podem até substituir esse slide que vocês estão usando, por isso que eu vou mandar agora, porque eu acho que vai estar um pouquinho mais completo. Deixa eu ver. Vou passar para vocês aí, vocês me confirmam se vocês receberam. Tá? Deixa eu ver, será que é esse? Não, se não for esse, vocês me falam que eu vou mandar outro. É porque é tanto slide que eu tenho aqui que às vezes... Tá, então tá. Vê esse agora aí. Então podem excluir esse aí, tá, gente? Por favor. Vê esse agora. Ele é muito parecido com o que a gente está usando, mas ele tem alguns acréscimos, né? Inclusive esse que eu vou falar agora. Um dos acréscimos é esses dados de quais eram as divergências entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, tá? Porque a gente tem alguns motivos pelos quais houve essa ruptura. Então, por exemplo, vocês abriram aí? Conseguiram abrir? Está no slide 16, né? Depois eu vou voltar a alguns slides, mas eu estou só adiantando aqui. Tá, mas o outro slide tinha essas diferenças. Por exemplo, a igreja oriental rejeitava a primazia papal absoluta. A igreja ocidental afirmava a supremacia papal sobre bispos. São essas as diferenças? No que eu estava usando aqui, no PDF que eu estava usando, não tinha essas diferenças. Tá, então... Tá, então, ok, me achei aqui então, beleza. Então, mas assim, a gente está basicamente seguindo, né, a ordem normal dos acontecimentos. Só essa parte do cisma é que eu vou falar dele primeiro para depois falar das cruzadas, tá, e da Inquisição. Então, por mais que a cruzada e a Inquisição esteja antes do grande cisma, a gente vai falar primeiro do grande cisma. Ok? Acharam aí? Que é o 16. Tá? Foi? Então tá bom. Então a gente tem o grande cisma do Oriente, que basicamente é a ruptura da igreja ocidental com a igreja oriental, né? Muito por causa das divergências e das controvérsias que já haviam mesmo entre essas duas igrejas. E é importante dizer o seguinte, esse é um cisma que ele não se refez mais, tá? Ele aconteceu de maneira última e definitiva. Realmente houve uma ruptura, formando no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana, né? É o que se tem, e no Oriente você tem a Igreja Ortodoxa Oriental, ou você tem a Igreja Católica Apostólica do Oriente, tá? Mas você não tem mais uma conciliação. Não tem mais uma conciliação. Esse cisma é um cisma definitivo. Agora, é importante que vocês saibam que houve dentro do próprio Ocidente, isso lá no século XIV,
um cisma da igreja no Ocidente. Então, a gente tem um cisma da igreja do Ocidente com o Oriente, onde elas se separam, e depois, 2 séculos mais tarde, a gente tem um cisma da igreja no Ocidente, onde inclusive 2 papas são eleitos, um excomunga o outro, tá bom? E há uma divisão e há uma ruptura na própria igreja do Ocidente. Para vocês terem uma ideia de como a coisa estava tão complicada e tão confusa, né? Depois esse cisma da igreja do Ocidente, depois ele é acertado, tá certo? Depois a coisa é ajustada, volta a ter um único papa e segue-se normalmente. Mas esse da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente, não. Então, quais eram os motivos pelos quais a igreja oriental se separou da igreja ocidental? Primeiro, a igreja oriental, por exemplo, rejeitava a primazia papal absoluta, né? Na igreja oriental, era um colegiado de patriarcas que liderava a igreja. Na igreja ocidental, ela afirmava a supremacia papal sobre bispos, tá bom? Lembrando que a igreja ocidental, a sede ficava em Roma e a igreja oriental, a sede ficava lá em Constantinopla. Na igreja oriental, havia uma recusa da cláusula filioque no credo. Isso é uma coisa que depois vocês podem até pesquisar. No credo lá de Constantinopla, tá bom? Foi acrescido que o Espírito Santo, ele foi gerado por Deus, tá? Gerado por Deus. Obrigado, meu amado. Tá? Como se ele fosse concedido por Deus, tá? Como se Deus o concedesse. É uma forma de expressar, né? Porque como a controvérsia ali atingia diretamente a Trindade, para ressaltar a doutrina da Trindade, foi colocada lá uma informação acerca da pessoa bendita do Espírito Santo. Então você tem, em 381 a.C., uma defesa da Santíssima Trindade como um fundamento da fé cristã. Então você tem a defesa de Deus, né, como, o Deus único e verdadeiro, de Jesus como um Deus tal qual o Pai, e do Espírito Santo também como Deus. No final das contas, uma defesa da Santíssima Trindade. E você tem lá esse texto que fala sobre o Espírito Santo ter sido enviado pelo Pai. Isso no concílio de 381 em Constantinopla, com a anuência de toda a igreja. Toda a igreja. Depois, a igreja ocidental, ela acrescenta nesse credo que o Espírito Santo foi concedido pelo Pai e pelo Filho. A isso ficou chamado de cláusula filioque, ou seja, que é dizer que o Espírito Santo é concedido do Pai, mas também é concedido do Filho. Isso gerou uma divergência entre a igreja ocidental e a igreja oriental. Por quê? Porque a igreja ocidental fez isso sem que houvesse um concílio, sem que houvesse uma aprovação geral. Ela simplesmente inseriu essa cláusula lá. E isso foi motivo de divergência, entre outras coisas, entre a igreja oriental e a igreja ocidental. Então, nesse período, que é o século XI, ainda há essa divergência, porque a igreja oriental não aceita aquilo que foi feito pela igreja ocidental, modificando o credo lá de Constantinopla. Tá bom? Ficou claro isso para vocês, gente? O que é a cláusula filioque? Sim ou não? Ok? Posso colocar na prova, então? Posso? Ok. Tá? Mas é basicamente isso. Depois, se vocês lerem lá, vocês tiveram a curiosidade de ler o credo, a confissão lá de Constantinopla? Se vocês tiverem depois curiosidade, vocês vão verificar o que foi inicialmente elaborado lá e o que depois foi inserido pela igreja ocidental. Então, a igreja oriental permitia que o clero casasse, né? Enquanto a ocidental impunha um celibato clerical. A igreja oriental usava pão fermentado na Eucaristia e a ocidental um pão asmo, né? Sem fermento. Na igreja oriental, a liturgia era em grego e línguas locais, tá bom? E a igreja ocidental, ela falava exclusivamente em latim. Então, assim, muitas divergências, muitas controvérsias, muitas guerras que não eram só religiosas, eram também políticas, e por fim houve um cisma, houve uma separação. O que de alguma maneira
já fragiliza ainda mais a igreja, fratura ainda mais a igreja e mostra o quanto a igreja estava numa decadência, tá? Espiritual, moral, ética e etc, e etc e tal. Mas na questão do catolicismo até hoje, isso ocorre, né? Essa divisão, né? Tem a questão do... uns permite que haja, que tem o padre ali, ele constitua famílias, outros também não apoia a questão do padre ter família, e com isso também gera outro problema que não é tão distante, há pouco tempo mesmo, o caso, né, de que padres eles acabavam abusando de crianças, tendo caso com freiras, essas questões. Sim. Entendeu? Uhum. Acredito que né, isso aqui, que até hoje isso aí não foi tão resolvido ali nessa questão da Igreja Católica, né? Apesar que a palavra de Deus é bem clara que não é bom que o homem viva só, justamente para não ter que acontecer essas tal atrocidades, né? O homem não foi feito para viver num casulo sozinho, né? Eu entendo assim, dessa forma. A Bíblia, ela reconhece o celibato, mas ela não impõe, entendeu? Uma coisa é alguém entender que é chamado, que é vocacionado para viver uma vida celibatária. Sim. Ela seguiu por esse caminho. Eu não acompanho muito o ministério dela, né? Assim, tem algumas divergências ali, tem algumas divergências com algumas doutrinas que são subscritas por ela e tal, então não é alguém que eu acompanho muito de perto, mas não sabia dessa informação. Mas, obviamente, que a Bíblia, ela dá essa prerrogativa, né? De que alguém, caso se sinta chamado para uma vida celibatária, que esse alguém, de fato, siga por esse caminho, com a consciência tranquila de que isso é um chamado, isso é uma vocação, e ele vai viver basicamente dedicado às coisas de Deus, né? Então, Jesus em Mateus 19, ele fala sobre isso, né? Em Mateus 19 ele fala sobre isso. Paulo também fala sobre isso. Então, não há problema algum. Agora, impor isso, aí já é ir além daquilo que o texto bíblico diz, tá? Tem toda uma explicação, né, de como isso foi institucionalizado na igreja. Obviamente que a gente não tem tempo para desdobrar todos esses pontos aqui, mas tem toda uma explicação, tá? Uma explicação que, inclusive, remonta ao surgimento, né, dos monges, dos monastérios e dessa separação para uma dedicação única, exclusiva a Deus, né? Uma separação do mundo da época por causa da corrupção e da própria igreja de maneira geral, mas a gente precisa entender que, biblicamente falando, não há essa imposição para que alguém que queira se dedicar ao ministério, este alguém, de fato, não se case, seja celibatário de maneira imposta pela igreja. Mas caso a pessoa decida ser, a gente não tem problema nenhum com isso. Não sei se vocês conheceram um exímio escritor, pregador, provavelmente um dos personagens mais importantes da igreja no último século, que é o pastor e doutor John Stott, que escreveu dezenas de livros, todos livros muito bons, né? Assim, livros excelentes, fazem muito sucesso no povo cristão, de maneira geral. Ele era alguém que dedicou-se única e exclusivamente para viver a fé cristã. Então ele se autoimpôs um celibato, né? Ele foi celibatário até o final da sua vida, para que ele se dedicasse tão somente à fé cristã. Tá? Ele era lá da igreja anglicana, né? Foi da igreja anglicana até a sua morte, ele faleceu já há algum tempo, mas era alguém que tinha esse ministério dedicado somente à fé cristã. Mas isso é exceção, né, gente? De maneira geral, isso é exceção, né? Tanto para homem quanto para mulher, o celibato não é uma regra, né? É sempre uma exceção. Eu, particularmente, até hoje, não encontrei ninguém
Ninguém, nenhum crente em Cristo Jesus que se autoimpusesse o celibato. Apesar que eu ouvi na internet um cara, ia lá que ele se converteu ao evangelho, ele decidiu viver exclusivamente para a obra do Senhor, para Deus. Na internet eu acho que a gente encontra alguns exemplos, mas estou falando, eu nunca conheci pessoalmente ninguém que seguisse por essa direção. Tá bom? Então, ficou claro os motivos pelos quais houve uma ruptura, né, entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, o tal do cisma do Oriente. Bom, no século XI também aconteceu um período que ficou bem marcado aí, né, na história da Igreja, que foram as cruzadas, tá? As cruzadas que foram empreendidas, né, pela Igreja, que foram empreendidas também pelo poder militar contra os avanços e os progressos, tá bom, que o islamismo havia feito, sobretudo no Oriente, tá bom? E as cruzadas, elas são, digamos assim, um período bem complicado, né, da história da Igreja, porque a maioria dos historiadores, eles concordam que as cruzadas foram movimentos praticamente políticos e militares, mas foram eventos políticos e militares que eles foram meio que feitos em nome da religião. Então, o que acontece? O islamismo ele havia dominado praticamente todo o Oriente, né? Inclusive a própria Jerusalém. A Jerusalém estava sob domínio do islamismo nesse período. Então, a Igreja, por meio da sua liderança, né, por meio do Papa Urbano II, ela tem interesse em recuperar essa região que está sob o domínio islã, né, e recuperar algumas regiões que façam ela solidificar ainda mais, né, a sua presença nesses lugares. E aí começa aquilo que a gente chama de as cruzadas, né? Tem a convocação por parte do Papa Urbano II, né, num discurso que ele faz. Nesse discurso que ele faz, o instrumento que ele usa para mover a mente e o coração das pessoas com quem ele está falando é um discurso religioso, né? Porque a religião ela tem essa característica, ela pode ser usada como um instrumento de dominação, né? Isso é algo que a gente vê muito claramente ao longo de toda a história. A religião sendo usada como um instrumento de dominação, mas no final das contas, o interesse é mais político e é mais militar. É o interesse mais mesmo de retomar certas regiões para aumentar a influência que se tem até aquele período. Tá? Então começa aquilo que a gente chama de as cruzadas, né? Os historiadores dizem que, de maneira geral, houveram 7 ou 8 grandes cruzadas. Tá? Mas pode-se dizer que elas aconteciam frequentemente. Frequentemente havia guerra entre os exércitos, né, liderados pela Igreja e pelo poder militar, contra os exércitos dos outros povos, sobretudo o Islã, para tentar recuperar as terras que haviam sido conquistadas. Inicialmente, na primeira cruzada, houve um êxito, Jerusalém foi retomada, né? Mas depois ela foi perdida de novo. Tem uma parte muito, muito triste aí da história das cruzadas, é que uma das cruzadas, crianças foram enviadas para a frente da batalha, tá? Porque havia um pensamento de que, como as crianças eram puras, como as crianças elas não tinham essa característica de pecadoras como os mais adultos, Deus ia, por causa da pureza das crianças, tá, pelejar em favor do seu povo, dando ao seu povo a vitória sobre os exércitos inimigos. Mas vocês... Oi? Sempre uma performance. Sim. Sempre o uso, né, da religião para justificar atos que são
bárbaros, né? Porque o que se tem é uma tragédia anunciada, né? Assim, centenas de pessoas mortas, né, em nome da religião, mas o interesse último era político e era militar. Então, esse é um período triste, né, da história da igreja. É um período assim trágico da história da igreja. É um período em que a igreja instrumentaliza a religião para benefício próprio, né? Instrumentaliza a religião para poder conquistar territórios para que de fato ela tenha mais influência do que já tem. Tá? Para vocês terem uma ideia, gente, ali por volta do século XIII, XIII, XIV, 2/3 de todo o território da Europa pertencia à igreja institucional. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Então, as cruzadas é um período bem complicado. E aí eu coloquei algumas informações aqui, ó. Convocada por Urbano II, resultou na conquista de Jerusalém e estabelecimento dos estados cruzados no Levante. Né? Cruzadas subsequentes, 9 expedições principais, entre o meado do século XII e o final do século XIII, incluindo a desastrosa Quarta Cruzada que saqueou Constantinopla. Legado controverso, aprofundaram o cisma entre Oriente e Ocidente, intensificaram a animosidade islâmica cristã, mas estimularam o comércio e intercâmbio cultural. Tá? Então, a gente tem o período das Cruzadas, tem também o período da Inquisição. Tá? A Inquisição tem sua origem ali no final do século XII, criada pelo Papa Lúcio III para combater heresias, especialmente os cátaros no sul da França, inicialmente diocesana, tornou-se papal sobre Gregório. Né? Como é que funcionava a Inquisição? Métodos e procedimentos: denúncias anônimas, tortura para obter confissões, ausência de advogados de defesa, penas variavam de penitências a confisco de bens e execução na fogueira, e a pior Inquisição da qual se tem conhecimento é a Inquisição Espanhola, tá? Estabelecida por Fernando e Isabel, focou em judeus e muçulmanos convertidos, tornou-se instrumento do Estado, não apenas da Igreja, para a unificação religiosa. Qual o impacto histórico que houve nas Inquisições? A estimativa de 3 a 5 mil execuções, criou clima de medo, suprimiu dissidência intelectual e deixou ferida duradoura na relação entre igreja e liberdade de consciência. Basicamente, a Inquisição servia para perseguir, prender, maltratar e matar aqueles que divergiam da igreja institucional da época e da religião da igreja institucional. Então, percebem como há uma profunda decadência no propósito para o qual a igreja se movia. A igreja tornou-se, se você pegar do meado do primeiro século ao início do quarto século, a igreja ela é o quê? Perseguida, presa, maltratada e martirizada. Agora, no século XII e XIII, é a igreja que persegue aqueles que divergem dela, que pensam diferente dela. E não só persegue, prende, tá? Julga, sentencia e condena a mortes, que se você for ler nos livros que registram os acontecimentos dessa época, são mortes com requintes de crueldade. Então, a igreja institucional está numa profunda, numa densa treva espiritual. Tudo isso está empurrando a igreja para que de fato aconteça uma grande, profunda e duradoura reforma. Tá bom? Bom, além desses acontecimentos, para a gente poder caminhar para o final aqui, a gente tem alguns acontecimentos que também vão marcar a igreja nesse período aí, que já é o período da Baixa Idade Média, tá? A gente já saiu da Alta Idade Média e agora está na Baixa Idade Média. A gente tem o período da Escolástica, que é
uma relação de fé e razão, tá bom? Um retorno do pensamento da igreja aos escritos de filósofos clássicos como Aristóteles, tá? E uma guinada da igreja para unir a fé e a razão como meio de explicar, sobretudo, né, a existência de Deus. Você tem um dos primeiros expoentes ali da escolástica, que é Anselmo de Cantuária, no século XI. Ele vai criar um artigo que a gente chama de argumento ontológico, né, para tentar provar a existência de Deus por meio da razão, mas certamente o maior expoente desse período é Tomás de Aquino, né? Então, como é que é o método escolástico? É a síntese entre filosofia aristotélica e teologia cristã, usando lógica rigorosa para defender doutrinas da fé através da razão natural. Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, né? Uma obra extraordinária dele, onde ele sistematizou toda a teologia católica em 3.000 artigos, estabelecendo fundamentos intelectuais da igreja. E ele também é famoso porque ele elaborou as 5 vias, ou os 5 caminhos, que são argumentos racionais para a existência de Deus. São eles: movimento, causa eficiente, contingência, gradação do ser e finalidade na natureza. Então, é realmente uma oportunidade que se abre para que a fé e a razão possam dialogar. E, sobretudo, o Tomás de Aquino, ele tem como finalidade última explicar, né? Não explicar a existência de Deus para que ele creia, ele era crente, né? Mas para que outros creiam que por meio da razão é possível conceber a existência de Deus. Então é um período bem interessante da igreja ali também, no século XI, XII e XIII. A gente tem eventos também como o humanismo e a Renascença, tá? Que foram eventos que marcaram esse período da Baixa Idade Média. Pelo menos 4 eventos marcam o humanismo e a Renascença. A redescoberta dos clássicos, que é a recuperação de textos gregos e romanos através de traduções árabes e bizantinas. Eu pergunto para vocês, qual é o texto grego mais conhecido e mais confiável de todos os tempos, de todos os lugares e entre todos os homens? O Novo Testamento. Então há uma redescoberta dos textos gregos e, sobretudo, da Bíblia na sua língua original. Porque qual é a Bíblia que se lê nesse período? É a Bíblia, né, que a igreja proporciona. Só que a Bíblia da igreja, ela era a Bíblia que foi traduzida lá por Jerônimo, no século V, século VI, do grego para o latim, né? E a Bíblia oficial da igreja até basicamente esse período. E é importante dizer o seguinte, que a Bíblia, ela era só para o clero. Só para o clero. E, de maneira geral, todos liam ela em latim. Pouquíssimos tinham acesso à Bíblia na língua original em que ela havia sido escrita. Sobretudo no Novo Testamento, que é o grego, né? Então, aqui nesse período, que é o período renascentista, o período do humanismo, né, começa-se a procurar os textos nas línguas em que eles foram escritos. E, obviamente, ao encontro com o quê? A Bíblia escrita na sua língua original. Inclusive, tem um personagem muito interessante, que é Erasmo de Roterdã. Depois vocês podem procurar um pouquinho no Google sobre ele, que o lema dele era ad fontes. O que é ad fontes? É um retorno às fontes. E ele, lendo a Bíblia no texto grego, ele chegou à conclusão que a interpretação oficial da igreja de que o casamento era um sacramento era uma interpretação equivocada, tá, da tradução que foi feita do grego para o latim. Porque na língua original
ele percebeu que o casamento não era um sacramento, era apenas uma união entre um homem e uma mulher. Sacramento é a ideia de que alguma coisa pode contribuir de alguma maneira para a salvação. Tá? Então, dentro dos sacramentos da Igreja Católica, o casamento é um dos sacramentos. O batismo é um sacramento, enfim, a ceia é um sacramento, o casamento é um sacramento. Percebem? Então, o lema dele era ad fontes, ou seja, uma volta às fontes. Então, a Renascença e o humanismo trazem todo esse contexto ali. Então, a redescoberta dos clássicos, né? O nascimento das universidades, a revolução da imprensa, Johannes Gutenberg, no meado do século V, cria a imprensa, a valorização do indivíduo, né, de maneira geral, e tudo isso também tem uma influência muito profunda na igreja. Bom, eu acho que para hoje a gente já conseguiu cobrir bastante coisa, né? Considerando que já são 9h20, eu acho que talvez se a gente parar mais ou menos por aqui, na semana que vem a gente consegue falar dos pré-reformadores e da reforma e pós-reforma, né? Para a gente não avançar para os pré-reformadores sem ter o fôlego suficiente para a gente conseguir absorver bem aquilo que eles representaram ali naquele período da história. Então, mesmo que a gente não tenha conseguido aprofundar muita coisa, deu para a gente ter uma ideia bem geral de como foi a igreja nesse período, que é o período conhecido como Idade Média. Se eu pedisse assim para vocês darem uma recapitulada meio que cronológica nesses eventos que envolveram a igreja nesse período, vocês conseguiriam lembrar dos principais eventos, assim, seguindo uma ordem mais ou menos de tempo, né? Esse evento, depois esse, depois aquele, só para a gente sedimentar ainda mais um pouquinho daquilo que a gente olhou aqui essa noite? A queda do Império Romano do Ocidente, né? Que foi um evento que marcou profundamente a igreja. A invasão, né? É isso, a invasão dos povos ali, né? Bárbaros, de maneira geral, né? Germânicos e outros mais, que foram influenciados pelo cristianismo, mas influenciaram também o cristianismo. Mas o que vocês diriam? Os dogmas, né, da Igreja Católica que começaram a surgir. Vocês conseguiriam dizer um dogma que meio que surgiu ali nesse período? A veneração dos santos. A veneração dos santos ou a adoração dos santos, né? É o batismo como sacramento, o purgatório, a infalibilidade papal, tá? Ex cátedra, né? Que o Papa, quando fala, né, da Bíblia, ele não falha, ele não erra, né? Porque ele é, nesse momento, infalível. Depois a gente teve o quê? Teve a própria instituição do papado, né? De maneira oficial, ali como o líder supremo da igreja. A expansão do islamismo, praticamente redefinindo o mapa do mundo daquela época, né? E influenciando profundamente na igreja, né? Sobretudo no lado oriental, porque praticamente todo o lado oriental foi conquistado pelo islamismo, o lado ocidental resistiu, mas também foi impactado, porque toda a relação ali circunvizinha estava agora dominada pelo islamismo, que é uma religião expansionista, que é uma religião que impõe aquilo que acredita pela força, o conceito de guerra santa, né? De você lutar em nome de Deus e depois ter a recompensa, né? O paraíso com as virgens, aquelas coisas todas que a gente já sabe.
Depois, qual o outro evento que marcou aí o período? Mas eu acho que deve ter algum outro antes. Né? Tem a corrupção da igreja, né? Exatamente, a corrupção que é... A gente deu dois exemplos, né? A simonia e nepotismo, praticamente, né? Aí a gente teve o cisma do Oriente, que foi a divisão da igreja oriental com a igreja ocidental, né? A gente teve mais o quê? As cruzadas, a Inquisição, Depois da escolástica. período da escolástica, né? Que é um redescobrimento dos textos gregos, o renascentismo, o humanismo, que influenciaram profundamente a igreja, né? Na estética, na cultura, nas artes, que inclusive, só para vocês terem uma ideia, inclusive fizeram com que a igreja repensasse as suas estruturas arquitetônicas, entre elas a Catedral de São Pedro, que precisava se adaptar a esse novo momento, porque o renascentismo ele é tão profundo, que ele é o período em que surgiram personagens que marcaram profundamente a história, né? Então é um período que surge Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tá? É um período em que surge Shakespeare, com as obras de Shakespeare, Maquiavel com o Príncipe, não sei se vocês já leram também, é escrito nesse... mas é uma obra muito interessante. Marcou. Exatamente. Percebe? Um retorno a um conceito da valorização do ser humano. Então a igreja é muito influenciada por esse período, inclusive no sentido de que esteticamente ela precisa adaptar algumas das suas instalações a esse novo conceito estético de beleza, de arte. Isso vai influenciar, por exemplo, a reconstrução da Catedral de São Pedro. E para reconstruir a Catedral de São Pedro, eles precisam de quê? De recursos. E para obter recursos, eles vão ampliar o processo de indulgências. E aí vai aparecer um homem chamado Tetzel, né? Que era um propagandista, alguém que vendia como ninguém. E ele vai até criar uma musiquinha, que era: quando a moeda cair no fundo do gasofilácio, a alma saltará então do purgatório, entendeu? E aí no meio desse movimento todo, surgem os pré-reformadores e surge um camarada com 95 teses coladas na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, contrariando as indulgências e a reforma protestante. Então assim, é lá que a gente vai chegar semana que vem, se Deus quiser e permitir. Tá bom? Gente, eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa que a gente vai passando, mas, de coração, eu queria um feedback de vocês. Estamos caminhando razoavelmente bem? Está dando para fazer a conexão dos eventos e ter uma ideia de como foram os períodos em que a igreja esteve presente na história, os prós, os contras, divergências, convergências. Na opinião de vocês, está dando para alcançar esse horizonte? Praticamente a aula já terminou. Se quiser dar o start aqui, tá? Eu só queria mesmo que a gente tivesse